Voltamos às exposições em Jeremias essa manhã, meus irmãos. Jeremias capítulo 32. O capítulo é bem longo, observe aí, você vai ver isso agora. E eu quero assim fazer, pregar nessa manhã do versículo 1 ao versículo 25, e à noite, do 16 até o versículo 44. Então, é um capítulo exposto em duas partes, manhã do 1 ao 25, à noite 26 ao 44, tendo uma proposição, um ensino central para todo o capítulo, e vendo aqui em duas partes, uma parte pela manhã, outra parte pela noite. Jeremias capítulo 32, nessa manhã, somente do 1 ao versículo 25. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: Por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca, e o veria face a face. E que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele, como este disse: E ainda que pelejasses contra os caldeus, não serias bem-sucedidos. Disse, pois, Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Hananel, filho de teu tio Salum, virá a ti, dizendo: Compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Hananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos, os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens. E te fizeste um nome, qual o que tens neste dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. E lhe deste esta terra, que com juramento prometeste a seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz,
nem andaram na tua lei. De tudo que eles mandaste que fizessem, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Amém. Imagine voltar no tempo, uns 50 anos, e dizer às pessoas daquele período que você tem um telefone que cabe no bolso, não está ligado a um fio e identifica quem está ligando antes mesmo de você atender. Suponho que você diga a elas que as telas de televisão serão planas, receberão sinal de satélite e terão acesso instantâneo a centenas de canais. Ou imagine tentar explicar os laptops, as impressoras 3D, a cura de doenças por engenharia genética, ou a grande quantidade de outras coisas que hoje nós tomamos por certas. Imagine fazer isso. A resposta daquelas pessoas, se você tivesse esta oportunidade, provavelmente seria: isso parece impossível. É bom demais para ser verdade. Sim, meus irmãos, existiria dúvida, questionamento, incerteza sobre isso. Exatamente como acontece conosco, diante de adversidades e de observarmos o nosso contexto ao nosso redor e, à luz disso, observarmos tudo isso e entendermos: Deus tem promessas gloriosas para o seu povo. Parece contrassenso. Como é que pode ser verdade? O mundo parece caminhar de mal a pior. As coisas não melhoram. Más notícias, péssimas notícias chegando uma atrás da outra. E como você pode afirmar que o futuro que nos aguarda é bom, é de melhora, é de avanço? Como pode isso ser verdade? Às vezes, não poucas vezes, temos dificuldade para acreditar nas promessas maravilhosas que o nosso Deus nos fez em sua palavra sobre o futuro que nos espera. Mas o profeta Jeremias, meus irmãos, nesse texto, nessa manhã, nos lembra de que temos a palavra daquele que cumpre fielmente cada uma das suas promessas. Sim, nós temos diante de nós a palavra do Deus eterno, que nunca falha em cumprir as suas promessas. Por mais estranho que possa parecer algumas ordens, por mais atípicas até, que soem em nossos ouvidos, e por mais que nós estejamos andando de fato na contramão, tudo que Deus diz, Ele cumpre. E as suas promessas nos trazem grande encorajamento. Jeremias, capítulo 32, nos ensina que conforme o juízo do nosso Deus se aproxima, Ele encoraja o seu povo a manter a esperança na alegre restauração futura. Conforme o juízo de Deus se aproxima, Ele encoraja o seu povo a manter a esperança na alegre restauração futura. Não parece estranho isso? O juízo se aproxima e, ao mesmo tempo, as coisas ficando difíceis, e, ao mesmo tempo, Deus nos encorajando a termos esperança na alegre restauração futura. Observe o texto, como ele está dividido aqui, para você compreender o seu contexto. Veja, ele flui de modo muito semelhante a uma narrativa aqui, o capítulo 32. E a primeira seção encontra-se do versículo 1
ao versículo 5. Veja aí, do versículo 1 ao versículo 5 você tem o cenário. Nós temos aqui o cenário do que está acontecendo, ou onde está acontecendo, melhor dizendo. Jeremias estava preso. Este é o cenário, versículo 1 ao versículo 5. Do versículo 6 ao versículo 25, nós temos aqui a seção seguinte. Jeremias, ele relata como e por que ele comprou um campo. Ele diz o como e por que comprou um campo. Do versículo 6 ao versículo 25, a história gira em torno disso. Mas veja, do versículo 17 até o versículo 25, dentro dessa história sendo contada sobre a compra desse campo, nós temos uma oração. Jeremias faz uma oração, do versículo 17 ao versículo 25. Oração que nós veremos, se Deus assim nos der condições essa manhã, para assim chegarmos até lá, assim espero. Oração maravilhosa, uma oração que é cheia de boa e profunda teologia, mas oração esta que está presente nela também um questionamento, nessa oração, que vai do versículo 17 ao versículo 25. O questionamento acontece no final da oração. E por último, o que nós veremos somente à noite, do versículo 26 ao versículo 44, nós temos a explicação de Deus a Jeremias. Então você veja, do versículo 6 até o versículo 25, essa seção que trata da compra do campo. Mas vendo aqui do 17 ao 25, a oração de Jeremias, e aí vem a resposta de Deus a partir do versículo 26. Então a gente pode entender que a partir do versículo 17 até o final do capítulo 32 é um diálogo entre Deus e Jeremias. Jeremias orando ao Senhor, exaltando o seu nome, falando as suas obras, fazendo um questionamento a Deus, e Deus em seguida respondendo a Jeremias. À noite o sermão se concentra, a parte final do sermão se concentra somente na resposta de Deus. Observe o texto, mais uma vez, a partir do versículo 1. Versículos 1 e 2. Palavra que veio a Jeremias a parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Meus irmãos, o texto narra aqui o episódio em que quando Deus ele ordena ao profeta a compra de um terreno em Anatote, justamente no pior momento possível para se fazer essa compra. Há um princípio imobiliário que é chamado de princípio da antecipação, e aqueles que mexem com isso aqui devem saber muito melhor do que eu acerca disso. Esse princípio da antecipação, ele explica o motivo porque o negócio aqui em que Jeremias se envolve, ele parece ainda mais irracional. O princípio mais ou menos diz o seguinte: o valor da propriedade pode ser afetado pela expectativa de um acontecimento futuro, podendo diminuir o seu valor quando os direitos de propriedade sejam restringidos, ou a terra no caso, a terra em questão, se torne menos atraente. Meus irmãos, Jerusalém estava sitiada pelos babilônios, o texto diz claramente isso, e Jeremias estava preso. Qualquer investimento imobiliário nesse contexto pareceria, e de fato seria, absurdo. Uma terra sitiada, estava prestes ali a ser totalmente, completamente tomada, e ele preso. Não é uma loucura comprar um campo nesse momento? Um terreno nesse momento? O mercado estava em colapso, e as casas estavam sendo demolidas para reforçar as muralhas, como você vai ver isso no capítulo 33, versículo 4. Além disso, Jeremias havia sido encarcerado por Zedequias, por ele ter profetizado derrota e cativeiro. Eu não vou ler novamente, mas veja, nós vimos isso no versículo 3 ao versículo de número 5. O motivo, a razão para Jeremias estar preso é porque ele tinha profetizado contra o rei, tornando ainda mais a compra aqui menos atraente.
já que o profeta ele corria risco de morrer. Não apenas a cidade sitiada, mas também ele estava preso e com o risco de morte. É nesse contexto que surge Hananel, o primo de Jeremias. E ele oferece um campo, meus irmãos, familiar. Um campo lá de Anatote. Você deve lembrar a terra do profeta Jeremias. Esse primo vem e oferece esse campo a Jeremias. Nos versículos 6 e 7, você vê aí, o próprio Deus já havia advertido o profeta que ele viria. Deus mesmo falou a Jeremias que isso ia acontecer, que este homem, seu primo, viria até ele oferecendo este campo. Perceba que a Bíblia não nos diz aqui a razão porque Hananel ele deu a Jeremias a opção de comprar. Não há essa explicação aqui. Talvez, e alguns comentaristas falam sobre isso, dizendo que ele estivesse tentando fazer algum tipo de dinheiro rápido ali, antes que os babilônios assumissem. Talvez ele estivesse com dívidas, o que era bem provável, e precisasse do dinheiro para comprar alimento. O fato é, meus irmãos, que ele apela a Jeremias ao seu senso de obrigação familiar, para assim fazer a aquisição do campo. Vá lá para Levítico capítulo 25, sem desmarcar Jeremias 32, vá para Levítico 25, para você ver isso embasado na lei de Deus, como é que deveria, por que Hananel está aqui apelando para essa responsabilidade familiar aqui. Levítico 25. A partir do versículo 25. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu parente resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que arremir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas, se as suas posses não permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano, a contar de sua venda. Durante 1 ano, será lícito o seu resgate. Se, passando-se-lhe 1 ano, não for resgatada, então a casa que estiver na cidade, que tem um muro, ficará em perpetuidade ao que a comprou, pelas suas gerações. Não sairá do poder dele no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão terão direito perpétuo de resgate aos levitas. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador no jubileu. Porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo no arraial, no arrabalde, nas suas cidades, não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Meus irmãos, de acordo com a lei de Moisés, a terra prometida era uma herança sagrada. As propriedades, elas não deveriam sair da família. Deus, ele não queria que seu povo saísse da sua própria linhagem para obter ajuda. A ajuda deveria ser entre as próprias tribos ali, entre eles mesmos, da sua própria tribo. Se caíssem em dívidas, um de seus parentes deveria redimir os seus bens. O que Hananel está aqui pedindo a Jeremias é que ele fosse o seu Goel, do hebraico é o seu resgatador. A mesma ideia que aparece ali no livro de Ruth. Lembra da história de Ruth? Boaz, ele foi o Goel de Ruth, o seu resgatador. É a isso aqui que Hananel está apelando, ou com base nisso ele apela a Jeremias para fazer a compra, para ser o seu resgatador. A antiga fazenda familiar,
ela era nos arredores de Jerusalém, como eu disse, lá em Anatote. E você vê lá em Jeremias 1, versículo 1, que era a terra, a região onde Jeremias estava, era a sua terra natal, sua terra da sua família. Agora veja, que proposta é essa? Que proposta é essa do seu primo? Que momento é esse para ele se chegar a Jeremias para pedir essa ajuda? Meus irmãos, era um péssimo momento para comprar. Um péssimo momento para fazer aquela aquisição. Mas o texto diz que Jeremias, ele mesmo assim comprou. Ele fez tudo de acordo com a lei. Os versículos 9 a 12 descrevem isso. Como Jeremias, ele compra exatamente de acordo com a lei. Veja, versículo 9. Comprei, pois, de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Hananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Veja, ele arranjou o dinheiro para a entrada, ele examinou os termos do contrato, ele assinou a escritura, ele reconheceu firma, ele levou tudo ali ao cartório, por assim dizer. Veja, foram feitas cópias duplicadas, uma aberta para inspeção e uma selada, meus irmãos, para o caso de uma disputa posterior. Mais ou menos como as transações imobiliárias elas são feitas em nossos dias. O que nos lembra que as pessoas da Bíblia, as histórias bíblicas, elas aconteceram no mundo real. De fato. Naquela época, assim como agora, comprar uma propriedade, comprar um campo ali, era importante demais para que as pessoas confiassem num simples aperto de mão. Isso tinha que ser documentado, como de fato aconteceu. Contudo, eu reitero isso porque é importante para você compreender, especialmente a primeira parte do sermão. Tal compra, ela parecia insensata, a ponto de Calvino comentar o seguinte: devem ter achado que o profeta estava mesmo fora de si, quando comprou um campo na posse de inimigos. Lembra que Jeremias já era tido como um louco por alguns? Alguém fora de si? Para pregar o que ele pregava? Imagine então quando souberam o que ele fez. É louco mesmo. Comprar um campo nessas condições. Como é que esse homem faz isso? Louco. Está fora de si. A pergunta é: por que Jeremias fez isso? Qual razão levou o profeta Jeremias a assim proceder, meus irmãos? Versículos 8 e 9, nas palavras do próprio profeta. Observe, versículos 8 e 9. No final do versículo 8, já no final do versículo 8. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. E aí no versículo 9, como eu já li aqui, ele vai e faz a compra. Isto era a palavra do Senhor. A razão primária, a primeira razão para Jeremias assim comprar aquele campo é porque Deus mandou que ele o fizesse. E essa é a melhor razão e a razão principal para nós fazermos qualquer coisa. Deus mandou. Não, mas a ordem é estranha. Deus mandou. Não, mas as pessoas estão dizendo que eu estou agindo como louco. Deus mandou. Não, mas a minha razão parece indicar algo contrário a isso. Deus mandou. Razão suficiente para assim cumprir. Deus disse, você faz. Deus ordena e nós cumprimos. Sim, a obediência devida ao nosso Deus é a razão primária
para qualquer coisa que nós fazemos. Por que você presta culto a Deus? Porque Deus mandou. Por que você educa os seus filhos no temor do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor? Porque Deus mandou. Por que você anda com honestidade no seu trabalho, faz um serviço direito? Porque Deus mandou. E assim por diante. A obediência devida ao Senhor é a razão para fazermos o que nós fazemos. Mas veja, havia algo a mais aqui. Não somente a pura obediência, que já é suficiente, irmãos, mas não apenas a pura obediência. Jeremias, ele não foi motivado por um tipo de presunção aqui. Pelo contrário, o que ele fez foi um ato de fé, uma fé corajosa, que o levou a pagar o valor de mercado integral. Versículo 15. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Pode até ter sido um momento ruim para comprar, mas Jeremias teve um bom motivo para fazê-lo. No final, Deus iria trazer o seu povo de volta do exílio. Ou seja, os valores das propriedades voltariam a subir. Apesar da guerra, do cerco, da destruição que os babilônios estavam prestes a causar em Jerusalém e dos 70 longos anos de cativeiro que seguiriam, o mercado estava favorável para os compradores que confiam e descansam nas promessas do Senhor Deus. E Jeremias demonstra com a sua atitude aqui fé. Ele creu nas promessas do Senhor. Ele estava disposto, por assim dizer, a jogar no longo prazo. E pediu ao seu secretário que colocasse seu título num cofre. Veja, versículos 13 e 14, mais uma vez. Perante eles, dei ordem a Baruque, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Esse aqui, irmãos, esse tipo de coisa aqui acontecendo era uma prática padrão daqueles dias, para manter um documento seguro por muito tempo. Era um bom sistema. Falando sobre isso, um erudito diz o seguinte, por 2 milênios, os famosos manuscritos do Mar Morto ficaram protegidos por jarros de barro nas cavernas de Qumran. O santuário do livro, o museu em Jerusalém, que abriga alguns desses pergaminhos, também exibe documentos de compra e venda como os que o secretário de Jeremias guardou, concernente à terra de Ananel. Preservar o título da propriedade, de fato, era um ato de fé. O procedimento aqui, para ficar bem claro para você entender, era um procedimento de preservação do documento. E guarde isso, que isso tem muito a ver com a questão da promessa. A preservação do documento. E o ato de preservar aqui estava ligado, sim, ao ato de fé. Quando Jeremias ele assinou e ele selou a escritura, ele estava confiando na capacidade de Yahvé de cumprir as suas promessas. Pela fé, Jeremias estava fazendo um investimento no reino de Deus. Há um comentarista chamado Derek Kidner que ele observa o seguinte sobre isso. Ele diz assim, comprar a terra dominada pelo conquistador do mundo e depois conservar cuidadosamente dos títulos foi uma declaração impressionante, tão sólida quanto a prata que pagou por ela, de que Deus traria o povo de volta à herança deles. O documento até serviria como prova disso, uma vez preservado. Depois de anos e anos, a ideia seria essa, depois de o tempo passar e Deus cumprir as suas promessas, quando vissem aquele documento preservado, diriam, esse campo foi comprado naquele contexto. A terra sitiada, o homem preso, e ele creu que Deus iria restaurar o seu povo. Veja como isso tem muito a ver com a doutrina bíblica
e confessional da preservação das Sagradas Escrituras. Coisa que liberais negam. Como Deus é especialista em preservar documentos para preservar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, para nos encorajar, para nos fazer crescer na graça e no seu conhecimento, para podermos olhar para um documento como esse aqui, que é a palavra de Deus, texto inspirado pelo Senhor Deus, e dizer, está vendo? Já se passaram séculos, já se passaram milênios, já se passou muito tempo, mas Deus tem cumprido as suas promessas. O que Ele disse no passado, Ele tem sim assim executado no presente e ainda o fará no futuro. E este documento, preservado pelo seu Santo Espírito, nos testifica exatamente isso. Exatamente isso, irmãos. Podemos olhar para ele. E muito mais precioso que aquela escritura que Jeremias ali assinou e selou. Ele nos aponta para essa realidade. A palavra de Deus em suas mãos tem o selo do Espírito Santo, o carimbo. O que ele diz, ele cumpre. A preservação das Sagradas Escrituras também serve a esse propósito. Encorajamento da fé do povo de Deus. Agora atente para isso. Embora Jeremias não fosse viver para ver esse dia, o profeta se certificou de que os documentos estariam por perto para provar que Deus era fiel à sua promessa. Perceba isso. Jeremias não veria o cumprimento daquelas promessas. Mas a sua atitude de se preocupar com relação àquele documento ser preservado garantiria que outros, os seus descendentes, no caso, não os descendentes que não teve filho, mas os seus irmãos, os seus, irmãos do futuro, poderiam ver as promessas de Deus sendo cumpridas e o documento escrito as décadas antes, apontando para isso. Outras palavras, o que nós fazemos, a nossa demonstração de fé no Senhor Deus, as suas promessas, envolve, inclusive, não termos a garantia de que veremos aqui e agora aquilo que Deus prometeu. Percebe isso? Quando você escuta, como está falando nesse sermão, que Deus cumpre as promessas, que Ele é fiel, que Ele nunca falha, isso não significa dizer que tudo o que Deus prometeu, você verá com seus olhos nesta vida agora. Exemplo prático disso. Há promessas bíblicas quanto à purificação do seu povo, digo, no sentido de o seu povo ser tão grandemente abençoado pelo Senhor Deus, que a igreja cresça e floresça de tal maneira que nós tenhamos, assim, uma fidelidade maior aos mandamentos do Senhor Deus. Isso pode não acontecer nos seus dias. Você pode orar e nunca ver o Brasil, por exemplo, rendido ao Senhor Jesus Cristo nos seus dias. E mesmo assim, você e eu, nós somos encorajados para permanecer firmes, acreditando nas promessas de Deus. Mesmo que você não contemple com os seus olhos agora. Porque tudo que Ele disse Ele vai cumprir e um dia você testificará disso, não tenha dúvida. Mas nesta vida agora, muitas coisas você não verá. Um dos problemas nossos em lidar com isso é exatamente a gente esperar que tudo aconteça aqui e agora. E aí a gente fica como? Desencorajado. Se Deus não fizer, se eu não ver Deus fazer, se isso não acontecer exatamente como... E aí, veja, aqui eu estou falando com relação às promessas de Deus. Mas, por vezes, esses desejos que são manifestos no nosso coração são de coisas que Deus nunca nem prometeu. A pessoa fica se iludindo, ela fica fazendo sonhos, ela tem sonhos e pensamentos, é porque assim, sabe, o meu casamento vai ser assim, sabe, os meus filhos vão ser isso, aquilo, outro, eu vou ter esse emprego, ela fica, e aí ela fica tendo essas ideias e ela concebe como se Deus tivesse prometido a ela. E não acontecendo, você
se frustra. Entenda de uma vez por todas. Se até o que Deus diz em sua palavra, que Ele vai cumprir, você pode não contemplar em seus dias. Como Jeremias não contemplou. Como é que você alimenta no seu coração coisas que Deus nunca prometeu? A você diretamente. Isso traz tristeza para você. Frustração e ao mesmo tempo também revolta contra Deus. Nós somos conduzidos pelo nosso Deus em sua palavra para crermos e descansarmos nas suas promessas, no que Ele disse. Confiando que Ele vai cumprir mesmo que eu não esteja aqui. Eu posso passar, a palavra dEle não passará. A pergunta é, você tem fé para agir com base nas promessas de Deus? Ainda que algumas delas não sejam cumpridas até o final da sua história? Você tem fé? Você crê nisso de fato? Para acreditar nas promessas de Deus, mesmo que algumas delas não sejam cumpridas até o final da sua vida? Que é aquela sensação também que todos nós temos, não é? A gente alimenta isso no coração também. Eu vou chegar aos 90, aos 100. Quem disse? Quem te garantiu isso? E mesmo com uma vida longa, quem disse que você verá exatamente tudo como você espera que verá? Gostaria de ver. Você deve continuar crendo, mesmo que algumas coisas não aconteçam. Agora. O profeta, ele tinha esse tipo de fé, meus irmãos, pelo menos demonstrada aqui no seu início. Ele tomou uma importante decisão de vida, baseada no que Deus prometeu fazer 7 décadas depois. A decisão dele foi baseada no que Deus prometeu fazer 7 décadas depois. Que contraste com a nossa realidade. Tem que ser aqui e agora. Na verdade, tem que ser para ontem. Deus tem que fazer para ontem. Jeremias fala, ou no caso demonstra aqui, crer em algo que ele nem mesmo experimentaria. Em nossos dias, nós temos que lidar com essas coisas também. E na verdade, o povo de Deus, os cristãos, tomam os mesmos tipos, ou o mesmo tipo de decisão todos os dias. Quantas vezes você e eu, nós temos que fazer uma escolha que ela parece esquisita, estranha. Uma escolha que ela é feita, uma decisão que é tomada baseada nas promessas do Senhor nosso Deus. Quer ver alguns exemplos disso? Há pessoas que se casam. Se casam. E não é estranho isso em nossos dias? Com a taxa de divórcio tão alta. Por que alguém iria se casar? Por qual razão você deseja se casar se você vê casamentos um após o outro fracassando? Até mesmo na igreja. Sem falar dos ímpios, falando do nosso contexto. Pessoas que nasceram na igreja, cresceram na igreja e elas se casaram na igreja e se separaram. Talvez seja fruto de um relacionamento assim. Os seus pais sejam divorciados. E você tomou a decisão de se casar. Não parece estranho? Qual é a razão para você tomar essa decisão? Eu mencionei a primária. Deus ordenar em sua palavra. E aqui a ordem digo de forma geral, é claro, há exceções quanto a pessoas não se casarem. Mas além disso, isso é um ato de fé. Você crê que Deus abençoou o matrimônio. A bênção do Senhor Deus está sobre o matrimônio, porque foi Ele mesmo quem criou o matrimônio. Ele criou homem e mulher, macho e fêmea, e assim Ele os conduziu em uma aliança matrimonial. E abençoou isto, e porque você crê nisso, você se casou. Você crê nas promessas de Deus. Além disso, ter filhos em nossos dias. Não é estranho? Sim, em nossos dias tem se tornado cada vez mais um ato radical. Que radicalismo ter filhos. Que loucura. Tá vendo? Só mesmo esses presbiterianos, reformados, esse pessoal que tem essa teologia do pacto para poder defender tal coisa, isso é muito estranho.
quando o mundo anda na direção contrária, em evitar o máximo possível os filhos, inclusive pessoas dentro da igreja, evitando os filhos. Há uma história sobre isso que eu queria contar para ilustrar para vocês. Uma mulher cristã, ela foi a uma consulta em seu dentista, cuja a esposa estava esperando um bebê, no caso a esposa ali do dentista. A paciente o parabenizou, ressaltando o quanto era maravilhoso criar filhos. Ao final da sessão, a auxiliar disse a ela, auxiliar do dentista, que era capaz de identificar se as pessoas eram ou não cristãs de acordo com o que diziam ao dentista sobre ter um bebê. Os não cristãos diziam o quanto era incômodo ter filhos, mas os cristãos os viam como presentes vindo do Senhor. Perceba o testemunho aqui. A mulher, ela parabeniza o dentista dela por a mulher dele estar grávida. E a assistente do dentista disse que conseguia saber quem era cristão e quem não era por esse testemunho. Como o paciente reagia ao saber a notícia. Ô pastor, isso é um pensamento muito radical. Entenda, isso é apenas para ilustrar. É uma ideia geral. É óbvio, irmãos, que há pessoas que são cristãs verdadeiras e não têm um entendimento correto acerca de ter filhos. A gente sabe disso. Mas observe como, biblicamente falando, isso sim está atrelado à nossa fé. O ato de ter filhos é sim um ato de fé. É um ato de fé, de crer nas promessas de Deus. Não é algo meramente natural. Um homem e uma mulher se deitam e pronto. Não é assim. E você sabe muito bem que não é, porque casais, por mais que tenham relação, não necessariamente têm filhos. Deus é quem envia os filhos. E você se colocar nessa condição para buscá-los da parte do Senhor Deus, é demonstração de crer nas suas promessas. Com tantos perigos, violência, dificuldade financeira, dentre tantas coisas, você resolveu crer nas promessas de Deus. Crer nas promessas de Deus. Outros são tão loucos em suas decisões que vão para outros países e atuam como pastores missionários. Aprendem um novo idioma, conhecem uma nova cultura, passam a morar ali, arriscam suas vidas e vão para lá. Por quê? Porque eles creem na promessa do Senhor Jesus Cristo. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele mesmo promete abençoar as missões. Ele mesmo promete abençoar e tem abençoado a pregação do Evangelho, o avanço do seu reino. Então, quando homens viajam para outros países, para outras culturas, para proclamar o Evangelho, eles estão fazendo isso. Uma das razões é porque eles creem nas promessas de Deus. A plantação de uma nova igreja é uma demonstração disso, meus irmãos. Porque creem nas promessas de Deus. Há muitas formas de você demonstrar isso. Quer ver mais uma? Deixa eu concluir essa parte. Alguns cristãos, e é triste falar assim, alguns, porque deveria ser todo cristão numa condição normal, ordinária. Alguns cristãos até mesmo doam 10% da sua renda, ou mais para a obra da igreja. O que é o dízimo se não é um ato de fé também? É um ato de fé, irmãos. Ao mesmo tempo que Deus ordena em sua palavra, percebe? É uma ordem divina, Deus ordena. Por que eu devo contribuir financeiramente para a igreja onde eu congrego? Porque Deus ordena. Eu quero mais uma razão. Essa é suficiente. Mas tem mais razões que Ele dá. Uma delas, uma demonstração da sua fé. Que você crê nas promessas dEle. Você crê que não vai faltar. Pelo contrário. E é exatamente isso que acontece. Quando você não faz assim, Deus não abençoa o seu rendimento. Não abençoa. E aí você conecta assim, ó. É assim que as pessoas fazem, e esse é um entendimento errado acerca da palavra de Deus. Eu não estou dizimando, estou falando de quem está trabalhando, tem seu rendimento.
eu não estou dizimando e até agora não perdi meu emprego, não houve nenhuma doença sobre a minha família, não aconteceu nada grave. Ela conecta isso, ela sempre pensa assim, não aconteceu algo grave ainda. E mesmo que não aconteça algo tão grave, o fato de você, por exemplo, não conseguir administrar corretamente e ser suficiente para as suas contas é uma demonstração que não há a bênção de Deus sobre isso. Mesmo que ainda tenha o dinheiro para as contas e pague elas em dia, você não ter contentamento com o que Deus tem dado é uma demonstração que não tem a bênção do Senhor Deus sobre isso. Ato de fé. Você crê? Você crê de fato mesmo que Deus é o dono do ouro e da prata? Você crê nisso mesmo? Que tudo no universo pertence a Ele, que Ele é o dono de tudo, e Ele não deixa, irmãos, Ele alimenta os pássaros, Ele alimenta os seus animais, Ele vai deixar faltar pão na tua boca. Veja, você sendo diligente, trabalhando, se esforçando, obviamente, cumprindo as suas responsabilidades, confiando no Senhor Deus, Ele vai deixar faltar o básico para você. Isso é falta de fé no seu Deus. Falta de fé. Todos esses comportamentos parecem estranhos para uma mente secularizada. E há apenas uma boa explicação para coisas estranhas que os cristãos fazem. Eles creem nas promessas de Deus. Confiam no que Deus disse sobre a família, sobre o evangelismo, sobre compaixão, sobre administração e agem de acordo. É mentira sobre qualquer coisa, não apenas sobre o dízimo, sobre qualquer assunto. Você dizer assim, eu creio, e a sua prática, as suas obras não acompanharam a sua fé. Lembra do ensino de Tiago? As suas obras devem acompanhar a sua fé. Se você diz, eu creio, e as suas obras elas vão em direção contrária do que você professa, a fé é fingida, é falsa, é mentirosa. Como é que você vai comprovar que você crê? Cadê as suas obras? É a própria Bíblia que diz isso. Cadê as suas obras? Então quer dizer, pastor, que são fé mais obras? Não fé mais obras para a salvação. Óbvio que não. Esse ensino é maldito. Não apenas papista, mas de qualquer falsa religião. Fé mais obras para a salvação? Jamais. Mas a fé que salva, como diziam seus pais, não está separada das boas obras. Ela está acompanhada das boas obras. É fé somente para a salvação. Mas não é fé sozinha, no sentido de que ela não é evidenciada, ela precisa ser evidenciada pelas boas obras. A fé verdadeira produz boas obras. Promessas maravilhosas Deus nos faz, sua palavra, certamente, muitas delas. Mas eu quero, devido já ao horário, não vou conseguir avançar, concluir com um ponto aqui, sobre essa questão das promessas de Deus. Pense com relação à sua salvação nesse momento. Nossa conclusão nessa manhã. A sua salvação. Não é exatamente isso. Pensa comigo. Há quanto tempo você está escutando, você está ouvindo, talvez até desde o ventre da sua mãe, se você nasceu num lar cristão, quanto tempo você escuta que os homens são pecadores, que você merece a morte eterna, que Deus ele vai punir os culpados? Você escuta isso vez após vez, escuta hoje mesmo isso. O fato de você crer em Jesus Cristo é a principal demonstração, o principal ato de fé que você pode ter na sua vida, de crer nas promessas de Deus. Todo ser humano tem o senso do divino. E existe, sim, em nossos corações, a percepção de que nós um dia prestaremos conta com alguém superior a nós.
Isso é algo comum a nós, porque o próprio Deus colocou isso no nosso coração. Isso acontece nos nossos relacionamentos, prestação de conta, especialmente inferior para superior. E a gente tem essa sensação de que os culpados não serão inocentados de forma assim, sem ter nenhum tipo de punição. A prestação de contas vai acontecer. Pois bem, o que te faz pensar, o que te leva a pensar que você não vai ser condenado? Qual é a garantia que você tem nessa manhã que se você fechar os seus olhos hoje e for para a sepultura, você não acorda no inferno? Qual é a garantia? Somente o fato de você crer que Jesus Cristo pagou a sua dívida. A maior expressão de fé. Você crê nas promessas de Deus para a sua salvação. Ele enviou o seu Filho. Eu não tenho como pagar essa dívida. Eu não tenho como pagar essa dívida. Se por um momento sequer eu descansar, eu confiar nas minhas obras, eu estou perdido. Eu estou perdido. O que te dá garantia, e o que te faz descansar, é que você sabe que Jesus Cristo cumpriu a lei em seu lugar. As promessas de Deus, todas elas serão cumpridas e estão garantidas, seladas pelo seu Santo Espírito, porque o Redentor garante o cumprimento delas para o seu povo. Sim, é o fato de você e eu, nós temos um mediador, meus irmãos. O mediador do pacto da graça. Esse é o alicerce, a nossa garantia de que nós podemos crer nas promessas do nosso Deus. Colocando outras palavras para concluirmos. Conforme o juízo de Deus se aproxima, a prestação de contas, o dia final, eu posso continuar acreditando nas promessas de Deus para a minha vida, para o seu povo. E assim ser encorajado a ter esperança na alegre restauração que Ele proporcionará ao seu povo, por causa da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que essa fé que você tem no Redentor, que é a evidência de você crer nas promessas de Deus, mesmo contra tudo que o mundo está dizendo lá fora, e do que você vê na sua própria vida, seja a causa também para lhe influenciar em você crer nas promessas do Senhor Deus também com relação a outras coisas. Para a família, para a igreja, para os seus bens, para todo mundo. Que o Senhor Deus assim nos ajude. E que, quando for mais tarde, possamos ouvir também o Senhor falar conosco, a partir do versículo de número 16 em diante, 17 em diante. Amém. Oremos. Santíssimo Deus, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Graças te damos, ó Deus, por ouvirmos o Teu santo evangelho. E te rogamos que o Senhor nos ajude a crermos em Ti, a crermos nas Tuas promessas, Senhor. A incredulidade, esse pecado maldito, desgraçado, ele tenta nos assaltar, roubar a nossa fé. Tenta, ó Deus, nos derrubar e assim nos trazer desencorajamento. Nós vemos, lemos, meditamos nas promessas do Senhor e assim negamos por vezes. Nos perdoa por isso, ó Deus, e nos ajuda a crermos no que a Tua boca o disse em Tua palavra e assim descansarmos, ó Deus. A fazermos como Jeremias naquele momento, que mesmo com toda a situação contrária, preso, a cidade sitiada, ele comprou um campo, obedecendo a Tua ordenança e crendo que o Senhor restauraria a sua terra, o seu povo. Assim, ó Deus, nos ajuda a procedermos também, a descansarmos e confiarmos em nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Em nome dele nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.